Você já se sentiu à beira de desistir, como se o peso das dificuldades fosse maior do que você pode suportar? A verdade é que todos enfrentamos momentos em que a vida parece desmoronar. Mas o que diferencia aqueles que superam os desafios com força e propósito dos que se deixam abater? Jesus, com sua sabedoria divina, deixou um segredo poderoso, um ensinamento que revela como enfrentar as adversidades com resiliência e força. E o mais incrível, esse segredo está acessível a você hoje. Muitas pessoas acreditam que ser forte é não sentir medo, nunca fraquejar ou evitar falhas. Mas Jesus mostrou que a verdadeira força não está em esconder a dor, mas em saber onde buscar suporte. Ele não apenas falou sobre resiliência, mas viveu isso em cada momento de sua jornada, deixando um exemplo prático e transformador. Imagine ter a mesma força que ele demonstrou. Não importa o que a vida coloque no seu caminho. É exatamente isso que ele nos ensinou a alcançar. O que Jesus explicou vai muito além de teorias ou frases motivacionais. Ele nos deu um mapa claro para lidar com as tempestades da vida. Seja no deserto enfrentando tentações, acalmando uma tempestade ou até carregando a cruz, ele mostrou que a resiliência não nasce da autossuficiência, mas de uma conexão profunda com Deus. E esse mesmo caminho que ele percorreu está disponível para você, independentemente de onde você esteja na sua jornada. Agora pare e pense. E se você pudesse descobrir como aplicar esse segredo em sua própria vida? Imagine enfrentar seus desafios com uma força que não depende das circunstâncias, mas de algo maior, inabalável e eterno. É isso que você está prestes a aprender. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir tem o poder de transformar sua visão de força e resiliência para sempre. Jesus demonstrou, com uma clareza divina, que a fé é a base de uma força verdadeira e inabalável. Durante as tentações no deserto, ele não se rendeu ao apelo do inimigo, mas respondeu com as Escrituras, confiando plenamente na palavra de Deus. Imagine estar em um momento de fraqueza, sendo pressionado de todos os lados, mas ter a certeza de que Deus está ao seu lado. É exatamente isso que ele nos ensinou, não olhar para as circunstâncias, mas confiar que há um propósito maior em tudo. Outro exemplo marcante foi quando ele acalmou a tempestade no barco, trazendo paz a uma situação que parecia completamente fora de controle. Você já se sentiu como se estivesse em meio a uma tempestade na sua vida, onde tudo parece desmoronar? Jesus nos mostrou que a confiança em Deus é a âncora que estabiliza o barco, mesmo quando os ventos são fortes. Que tal, no próximo momento de dificuldade, fazer um exercício simples? Feche os olhos e diga: Deus, eu confio em Ti. Ter fé não significa ignorar os problemas, mas sim enxergá-los sob uma perspectiva mais ampla. Assim como um agricultor planta uma semente com a certeza de que ela crescerá, mesmo sem ver o processo completo, somos chamados a acreditar que Deus está cuidando de cada detalhe. Isso requer prática diária, como ler um versículo por dia ou meditar sobre como Jesus enfrentava seus desafios. É na repetição dessas pequenas ações que fortalecemos nossa confiança nele. E ao final, o que fica é a certeza de que essa fé nos capacita a superar até o que parece impossível. Quando você entende que não está sozinho e que há uma força maior ao seu lado, as preocupações começam a diminuir. É como se você pudesse respirar fundo e perceber que tudo está sob controle, não o seu, mas o de Deus. Essa fé, uma vez solidificada, prepara o coração para o próximo passo. Mergulhar na conexão com Deus de maneira ainda mais profunda. Jesus viveu uma vida enraizada na oração, e isso não era à toa. Ele sabia que o diálogo constante com Deus era fonte de força, clareza e paz. No jardim do Getsêmani, em um momento de extrema angústia, ele não hesitou em buscar orientação e entregar sua aflição ao Pai.
Imagine como seria dedicar alguns minutos do seu dia para simplesmente conversar com Deus, colocando diante dele suas dúvidas, medos e sonhos. Esse hábito, embora simples, pode transformar completamente sua perspectiva de vida. Em cada decisão importante, Jesus buscava refúgio na oração. Antes de escolher os discípulos, ele passou a noite orando. Isso mostra que decisões guiadas por Deus têm um peso diferente. Talvez você esteja enfrentando uma escolha difícil agora, mudar de emprego, iniciar um novo projeto ou até lidar com um relacionamento desafiador. Experimente parar por um instante, fechar os olhos e pedir: Senhor, guia meus passos. Essa pausa para ouvir a voz de Deus pode evitar erros e trazer paz ao seu coração. Além disso, a oração é um meio de recarregar nossas forças. Assim como o corpo precisa de alimento, o espírito se renova nesse contato com o divino. Lembre-se, orar não é um monólogo, mas um diálogo. Tire um tempo para agradecer, ouvir e também pedir. Jesus nos deixou um exemplo claro de como fazer isso ao ensinar o Pai Nosso, que é muito mais do que palavras recitadas. É um convite para uma conexão genuína e transformadora. Por fim, a oração nos prepara para os desafios que a vida coloca diante de nós. É interessante pensar que, em meio à sua missão na Terra, Jesus nunca se distanciou desse hábito. Ele nos ensina que a oração não é um ato isolado, mas uma prática constante. E quando se está conectado com Deus, uma força interior começa a se manifestar, capacitando-nos a servir e agir de acordo com sua vontade. É nesse servir que descobrimos uma nova dimensão de força e propósito. Jesus nos mostrou, com gestos simples e impactantes, que servir ao próximo é uma das maiores demonstrações de força. Quando lavou os pés dos discípulos, ele quebrou paradigmas e ensinou que a verdadeira grandeza está em ser humilde. Pensem como pequenos atos, como ouvir alguém com atenção ou ajudar com uma tarefa simples, podem impactar profundamente a vida de uma pessoa. Servir não é apenas sobre o outro, é sobre nos tornarmos mais humanos e espirituais. O serviço também tem um poder transformador na nossa percepção de vida. Quando nos dedicamos a ajudar, passamos a enxergar os desafios com mais leveza, porque entendemos que não estamos sozinhos. Por exemplo, participar de uma ação voluntária ou oferecer ajuda a um vizinho pode ser o início de uma conexão mais profunda com a comunidade. Jesus nos ensinou isso ao alimentar multidões com apenas alguns pães e peixes, mostrando que mesmo com pouco, podemos fazer muito. E aqui está o segredo. O ato de servir nos fortalece por dentro. Quando você escolhe ajudar alguém sem esperar nada em troca, algo muda em seu coração. É como se a espiritualidade crescesse em você, tornando-o mais resiliente. Lembre-se das palavras de Jesus: o maior entre vocês deve ser aquele que serve. O poder do serviço não está em grandes gestos, mas na intenção de fazer o bem, seja com um sorriso, uma palavra de encorajamento ou um abraço. Esse caminho do serviço nos prepara para viver de maneira mais alinhada com os propósitos de Deus. À medida que você se envolve mais, percebe que cada ato, por menor que pareça, tem um impacto eterno. Assim como Jesus serviu até o fim, ele nos convida a encontrar nossa força nesse mesmo lugar. É nesse movimento de dar que nos tornamos mais receptivos ao que Deus tem para oferecer, incluindo a coragem de perdoar, que é nosso próximo aprendizado. Perdoar pode parecer um desafio imenso, mas Jesus nos mostrou que é uma das maiores demonstrações de força espiritual. Na cruz, ele pediu ao Pai que perdoasse aqueles que o crucificaram. Um ato de graça que transcende qualquer lógica humana. Pense por um momento. Há alguém que você precisa perdoar? Pode ser difícil, mas liberar esse peso é como abrir uma janela em um quarto sufocante. O ar puro da liberdade entra, renovando sua alma. O perdão não é apenas sobre quem o recebe, mas principalmente sobre quem o oferece.
Guardar rancor é como segurar um carvão em brasa, esperando queimar outra pessoa. No final, quem mais se machuca somos nós mesmos. Jesus nos ensina que o perdão é uma chave para a liberdade. Comece pequeno, escreva o nome de quem você precisa perdoar e mesmo que sua emoção não acompanhe, ore por essa pessoa. Aos poucos, você perceberá que seu coração se torna mais leve. Mais do que um ato isolado, o perdão é um exercício de força interior. Ele nos ensina a abrir mão da vingança, substituindo-a pela paz que só Deus pode proporcionar. Lembre-se, Jesus não disse que seria fácil, mas que valeria a pena. Há uma história de alguém que decidiu perdoar uma grande injustiça e, ao fazer isso, se libertou de anos de amargura. Essa transformação é o que o perdão faz. Ele muda não só o outro, mas a nossa percepção do mundo. Quando escolhemos perdoar, nos alinhamos com a vontade de Deus, abrindo espaço para que Ele opere em nossas vidas. É um ato de submissão, reconhecendo que não somos juízes, mas instrumentos de graça. E ao entregarmos essa questão a Deus, Ele nos dá forças para seguir em frente. É nesse caminho de submissão que encontramos o verdadeiro poder de Deus agindo, preparando-nos para entender a profundidade de sua vontade em nossas vidas. Submeter-se à vontade de Deus é, sem dúvida, um ato de força e fé. Jesus demonstrou isso de forma marcante no Getsêmani, quando orou: "Não a minha vontade, mas a tua." Ele sabia o peso do que estava por vir, mas escolheu confiar no plano de Deus. Quantas vezes nos encontramos divididos entre nossos desejos e o que sabemos ser o certo? Submissão não é fraqueza. É reconhecer que há uma sabedoria maior guiando nossos passos, mesmo quando não conseguimos ver o caminho inteiro. Aceitar a vontade de Deus exige abrir mão do controle, e isso pode ser assustador. Imagine estar à beira de uma decisão que pode mudar sua vida, mudar de cidade, começar um novo projeto ou até encerrar algo que já não faz sentido. Em momentos assim, é essencial buscar a Deus em oração e pedir clareza. Jesus nos mostrou que alinhar nossos desejos ao propósito divino é a chave para viver em paz, mesmo diante das incertezas. E o que ganhamos ao nos submeter? Uma força que vai além do humano. Quando aceitamos o plano de Deus, experimentamos uma paz que ultrapassa o entendimento. Isso pode se refletir em ações práticas, como escolher o silêncio em vez de discutir ou confiar que um momento de espera está nos preparando para algo maior. Submissão não é passividade, é uma escolha ativa de caminhar na direção certa, mesmo quando ela parece contrária ao que queremos. Essa atitude de confiança nos conecta diretamente ao coração de Deus. Ao dizer: "Sim, Senhor, faça-se a tua vontade", abrimos espaço para que Ele opere de maneiras que nem imaginamos. É nesse alinhamento que descobrimos a força interior para enfrentar desafios com gratidão. E a gratidão, como Jesus nos ensinou, não apenas transforma nossa visão, mas também multiplica as bênçãos em nossa vida, nos levando a um novo nível de fé e resiliência. A gratidão é uma das ferramentas mais poderosas que Jesus nos ensinou a usar. Ele demonstrou isso ao alimentar uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes, agradecendo a Deus antes mesmo do milagre acontecer. Essa atitude nos ensina que a gratidão não é uma reação ao que já temos, mas uma escolha que abre portas para o que Deus ainda fará. Que tal começar hoje uma prática simples? Ao acordar, agradeça por 3 coisas, mesmo que sejam pequenas. Isso mudará a forma como você enxerga seu dia. Quando expressamos gratidão, mudamos o foco da falta para a abundância. Jesus também mostrou isso ao orar diante do túmulo de Lázaro, agradecendo a Deus antes de chamar seu amigo de volta à vida. É uma lição poderosa. A gratidão
nos ajuda a enxergar além das dificuldades imediatas. Talvez você esteja enfrentando desafios agora, mas tente listar bênçãos escondidas no meio deles, amizades, aprendizados ou até a força que você não sabia que tinha. E o impacto vai além de nós. A gratidão é contagiante e transforma o ambiente ao nosso redor. Quando você agradece, mesmo em situações difíceis, inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Imagine o impacto de uma simples mensagem de agradecimento a um amigo ou colega, reconhecendo o valor que ele tem em sua vida. Esse gesto reflete a atitude de Jesus, que em todos os momentos encontrava motivos para louvar a Deus, mesmo em meio às adversidades. Por fim, viver com gratidão nos conecta diretamente à força divina. É uma prática que abre o coração para receber mais, enquanto elimina o peso do descontentamento. A gratidão nos prepara para reconhecer que cada momento, por mais desafiador que seja, faz parte de um plano maior. E quando vivemos dessa maneira, fortalecidos por essa visão, estamos prontos para mergulhar nas verdades profundas da Bíblia, encontrando ali o verso mais poderoso que transformará nossa vida para sempre. Agora que você descobriu os segredos que Jesus nos ensinou sobre como ser resiliente e forte, a pergunta é: o que você vai fazer com isso? A força que você tanto busca não é algo inatingível ou reservado para poucos. Ela está à sua disposição, mas é preciso agir. Você está disposto a aplicar esses ensinamentos em sua vida? A começar a viver com mais fé, a se conectar com Deus em oração, a servir com humildade, a perdoar com coragem e a se submeter ao plano divino com gratidão? Reflita sobre os momentos em que você sentiu fraqueza ou desânimo. E agora, pergunte a si mesmo: como esses princípios podem transformar essa realidade? Talvez seja a hora de começar algo novo, como estabelecer o hábito da oração diária ou praticar pequenos atos de serviço ao próximo. Ou quem sabe seja o momento de perdoar e liberar o peso do passado? Não se engane, a mudança não acontece da noite para o dia, mas cada passo dado nessa direção fará você sentir a força que só Deus pode proporcionar. E aqui vai o desafio. Que tal experimentar? Teste esses ensinamentos por uma semana. Veja o que acontece quando você confia mais em Deus. Coloca a oração em prática e transforma sua visão através da gratidão. Não espere por um momento ideal, porque o momento perfeito para começar é agora. Qual será o impacto disso em sua vida daqui a um mês, um ano ou até mesmo para a eternidade? E se você deseja continuar aprendendo sobre esses ensinamentos poderosos, inscreva-se no nosso canal Heaven's Wisdom e ative as notificações. Aqui, você sempre encontrará palavras de inspiração e ferramentas práticas para viver com mais força, resiliência e propósito. Não perca a chance de transformar sua vida e, quem sabe, inspirar os outros ao seu redor a fazer o mesmo. A jornada começa com um simples passo. Então, qual será o seu? Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de coração. Sua busca por Deus não é em vão, e cada passo que você dá em direção a Ele transforma a sua vida. Que essa mensagem tenha fortalecido a sua fé e renovado a sua esperança. Lembre-se, Deus sempre tem algo maior para você. Continue buscando, continue orando, continue crescendo espiritualmente. Se essa palavra tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal para continuar nessa jornada de sabedoria e crescimento espiritual. Que Deus te abençoe grandemente. Fique na paz e nos vemos no próximo vídeo. Amém.